Porto e Negócios, patrocínio Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar. Apoio Grupo Gelog, Grupo Iaman. Apoio institucional Concais, Porto de Santos. Realização Santa Cecília TV, 22 anos. Olá, está no ar Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Antes de apresentar os meus dois convidados, quero agradecer ao Dr. Lucas Rênio, que me enviou 2 livros, excelentes leituras, falando sobre agente de cargas e também sobre direito portuário. Doutor, muito obrigado pelo presente e vai fazer parte da minha cabeceira. O meu primeiro convidado desta semana é o deputado estadual, o Tenente Coimbra. Deputado, obrigado pela presença, um prazer enorme te ter aqui conosco pela primeira vez no Porto e Negócios. Eu que agradeço a oportunidade de estar explicando um pouco do meu trabalho legislativo, das minhas visões referente ao Porto. Eu que sou santista, nascido, criado e moro na região, entendo que é um dos temas mais caros que devemos discutir na Assembleia e também devemos discutir no Congresso Federal. Então, agradeço a oportunidade de estar passando um pouco das minhas ideias. Já cumprimento a outra convidada, Germânia, e agradeço a oportunidade. Nós é que agradecemos. Minha segunda convidada já tem carteirinha aqui do Porto e Negócios, está sempre conosco, é a consultora portuária Germaine Lilian Robson. Germaine, obrigado pela presença, sempre bom te ter aqui, porque nós sabemos que você levará informação técnica de qualidade para toda a nossa audiência. Obrigada, Marcos, é um prazer estar aqui, é uma honra estar aqui discutindo esses assuntos. Eu acho que a gente aqui cada vez mais traz valor ao negócio portuário e tenta trazer inovações para poder direcionar a tomada de decisões. Sem sombra de dúvida, é a formação de opinião que contribui para o desenvolvimento de qualquer negócio. Deputado, quero iniciar com você, ou senhor, né? Eu sei que você é militar. Prefiro você. E nós temos, lá, os militares têm esse hábito de utilização de senhor e senhora, mas brincadeiras à parte, nós sabemos que os deputados da região, não só estadual, mas também os deputados federais, estão com uma agenda direcionada para o segmento portuário. Nós acompanhamos mais recentemente o acordo da União Europeia para com o Brasil. Como é que o deputado está enxergando este acordo e como isso vai contribuir para o desenvolvimento do segmento portuário, deputado? Primeiro é importante destacar que esse acordo foi um golaço do governo federal. Muito se vinculou, inclusive durante as reuniões prévias até o fechamento desse acordo, que o próprio presidente, o Bolsonaro, ele não estava tendo o discurso correto, não estava se adequando. Ele seria o grande culpado desse acordo não ser assinado, e indo contra todas as falácias que foram feitas, o acordo foi firmado e é muito vantajoso para nós do Estado de São Paulo, específico para nós de Santos, com todo o sistema portuário, mas temos que ter algumas atenções, porque toda a parte hoje de indústrias, ela fica no nosso centro-oeste. Sim, a parte de produção, a parte produtiva, evidentemente, exatamente, de todos os commodities. Se nós não acompanharmos essa industrialização, aqui vai virar só um corredor de exportação. Não tenha dúvida. Então, nós temos que nos antecipar, e isso eu digo nós, o Estado, mais o Executivo do que o Legislativo, para trazer isso para a gente, porque senão toda a geração de recurso não vai ficar dentro do Estado de São Paulo. Vamos acabar virando um porto como é o de Macaé hoje. Germaine, eu acho que o deputado foi muito feliz nessa colocação dele, né? Uma vez que a gente tem o acordo da União Europeia para com o Brasil, fortalecendo e fomentando principalmente o commodities, e toda vez que a gente tem a área produtiva, principalmente no centro do Brasil, né? O centro-oeste do Brasil, me parece que existe um acordo velado aí para que a gente seja um corredor de exportação ou um porto focado em commodities. Será que essa agenda que o deputado agora me parece que vai defender da industrialização no estado de São Paulo, para que a gente pegue uma carona nesse acordo e rentabilize economicamente em cima disso, é uma agenda acertada? Não, faz todo sentido. Inclusive, isso já ocorreu em outros portos da Europa, onde a indústria ela se aproximou do porto, justamente até para você poder ter ganhos.
você tem ganho, tem competitividade. Então, eu acho que esse é o momento. Obviamente que isso daí demanda que a gente tenha efetivamente infraestrutura para poder suportar essa indústria, né, mais próximo ao porto, e que a gente consiga trazer valor agregado. Eu acho que aí a gente recai no mesmo problema de sempre, que se chama infraestrutura. A gente vai ter que trabalhar muito, tem que haver um planejamento com um objetivo claro, e aí sim eu acho que a gente tem que tecer, dizer exatamente qual o objetivo, o que a gente pretende, para que haja um planejamento de investimento nessa infraestrutura. Então, assim, isso é primordial. Caso contrário, de fato, a gente, mal vai acabar se tornando só um corredor de exportação. Deputado, você mencionou que o governo federal fez um golaço, né? Será que não é a hora também do governo estadual fazer um golaço também? Eu me recordo em uma de nossas conversas que você tem uma preocupação muito grande com a questão do desemprego, né? E trazer a indústria para próximo do Porto de Santos vai desenvolver principalmente essa questão do emprego na nossa região e de alguma maneira mitigar essa sua preocupação? Com certeza, e acredito, logicamente, com a análise técnica que foi feita, é um dos grandes gargalos do Porto, essa questão de locomoção, né? Seja ela a parte rodoviária, seja ela a própria cabotagem. Sim. Então, tem que ser desenvolvido, não é necessário, é necessidade urgente de ser desenvolvido essa transição, porque não adianta aumentarmos a demanda se não temos condição de recebê-la. Então, é de imediato que a parte executiva precisa começar a olhar para a parte portuária. Eu acho, se me permite, claro, Max, eu acho inclusive o seguinte, como a gente tem aí uma perspectiva, não a curto prazo, mas a longo prazo, de ter uma diminuição da necessidade de mão de obra em função da própria tecnologia. Sem dúvida. O quanto mais a gente trouxer de recursos para empregar esse pessoal aqui, seria a solução ideal. Porque quer queira ou quer não, o Porto, na medida em que a gente tem a infraestrutura necessária, cada vez mais ele vai ser mais automatizado, ele vai utilizar menos mão de obra, que é o que a gente está vendo. A gente está vendo os testes, inclusive, hoje dos veículos autônomos. Autônomos na estrada, né? A gente não está nem falando dentro do porto, na estrada. Então, a gente precisa olhar para frente, porque isso vai ser um problema, e a gente tem que conseguir equacionar esse problema já desde agora. E isso é um problema social, né? Eu queria insistir ainda nesse tema, até porque, no meu entendimento, eu acho que o governo federal, hoje, ele comercialmente está muito bem, né? Ele vem se vendendo muito bem, vem criando alianças como esta própria com a União Europeia, mas eu acho que ainda falta a perna da estratégia. Deputado, você participa de algumas comissões e tem a possibilidade de fomentar muito mais isto. Será que não está na hora de nós criarmos aí uma comissão no estado de São Paulo, principalmente, para discutir o investimento, principalmente dentro dessa área, e de alguma maneira a redução de tributos para estes investidores que de alguma maneira queiram vir para a região, fomentando a industrialização? Hoje já existe uma comissão que é ampla, cujo qual eu faço parte, até pela questão portuária, que é a comissão de transportes. Existem algumas comissões específicas e acredito que é um alinhamento do próprio executivo essa redução de tarifas. Tivemos recentemente, dentro do Estado, a redução do ICMS para a alíquota do QAV, Sim. que é o combustível de aeronaves. De 25% para 16%. O governo, ele fomenta o mercado, o que ele precisa é o direcionamento. E acredito que com esse fechamento do acordo na parte federal, vai ter reflexos, sim, aqui na parte estadual, em termos de tornar o Estado mais atrativo para essas indústrias. Germani, se você me permitir, o deputado falou em questão da redução, né, da alíquota de combustível para aeronaves. E a gente sabe, aí foi anunciado o aeroporto do Guarujá. Mas me parece que esse aeroporto tem um viés exclusivamente turístico. Será que isso não foi... Vou me utilizar da mesma nomenclatura que a gente já começou utilizando desde o início do programa, né? Nós falamos de um golaço. Será que isso não foi uma bola fora? Eu acho, assim, poderia até ser um complemento. Tem que ver exatamente a infraestrutura que eles vão lançar a mão, o que isso vai suportar. Eu até acharia muito interessante. Santos já teve um aeroporto, não de carga, mas a gente já teve aí um aeroporto funcionando. Eu me lembro de sair da base aérea daqui do Guarujá, e que ia até para São José dos Campos e ia para Rio de Janeiro. A gente tinha essa linha aqui. Então, assim, eu acho que é mais uma modalidade em que você pode, eventualmente, fazer alguma logística mais interessante sobre algum aspecto, sim.
pelo porte do aeroporto, a gente fica na dúvida, a gente realmente imagina que vai ser mais a nível turístico. Não deixa de ser um foco da região também, o desenvolvimento turístico, né? Mas tem que ser melhor estudado qual a capacidade que vai ter no sentido da gente utilizar essa perna logística, de fato, para conseguir ter algum nível de ganho. Deputado, me parece que com a idade a gente vai ficando mais exigente, né? Nós demoramos aí muito tempo para voltar a ter um aeroporto na região e eu entendo, honestamente falando, que agora com a possibilidade de se ter o aeroporto, que se tenha um aeroporto adequado e que ele venha a atuar em conjunto com o maior porto da América Latina que nós temos na nossa região, que é o Porto de Santos. Hoje, o Porto de Santos está na posição 38ª em nível de desenvolvimento mundial. Ou seja, a gente está muito aquém, muito distante. Não só isso, a gente tem um anúncio do governo do estado da ligação seca entre Santos e Guarujá através da ponte e a gente percebe que o segmento portuário todinho é contrário a isso. Será que não tem algo que possamos fazer para que a gente mude esse foco e a gente dê soluções, apesar de ter esperado por tanto tempo, adequadas nesses dois quesitos, deputado? Estávamos até comentando um pouco antes da gravação do programa que precisamos parar de ter políticos que só inauguram obras por inaugurar, que veem uma imediata ação, uma imediata necessidade e não pensam nem num futuro longo, no futuro médio de 5, 10 anos. Então, a ligação seca, ela é necessária? Ela é muito necessária. Hoje, quem vive e quem mora em Santos ou trabalha no Guarujá, ou quem mora no Guarujá e trabalha em Santos, acaba perdendo 2, 3, até 4 horas do seu dia em grandes filas de balsa. Então, é necessária a ligação seca. Hoje, o projeto existente não contempla a região da Baixada Santista. Não vai resolver o problema de mobilidade urbana, é isso, deputado? A construção da ponte, muitas pessoas, né, o cidadão em si acredita que a construção desta ponte vai resolver o problema de mobilidade urbana de Santos e Guarujá. Não vai. Não vai. Eu acho que é isso que a gente tem que deixar claro. Vamos dar o exemplo do morador da Ponta da Praia, que é o que está mais próximo à balsa. Ele vai ter que regressar até a entrada de Santos para poder pegar a ligação para ir até o Guarujá. Sim. Então ele não vai fazer isso. E ele vai sair perto da Rio Santos ali, né? É um fato. Ele vai continuar pegando a travessia de balsas. Hoje, o projeto existente que foi feito da ligação seca, ele vai limitar a parte portuária, num futuro de 5, 10 anos, segundo estudos, vai limitar, inclusive, o espaço aéreo, no cone aéreo. Sim, esse é o maior questionamento. Do aeroporto do Guarujá, vai limitar alguns tipos de aeronave, que não vão ter a condição mínima para portar e vai acabar sendo um grande entrave para nós da Baixada Santista. Então, aquilo que seria benéfico, que estamos esperando, antes mesmo de eu nascer, já se comentava nessa ligação. Quase 100 anos, né? Nessa ligação seca Santos-Guarujá. E quando inaugurar, que é a previsão, segundo o próprio governador, era daqui a 3 anos, feito com Ecovias, 3 bilhões, vai ser um entrave para a parte portuária, vai ser um entrave para a parte turística, vai ser um entrave para Santos, vai ser um entrave para o Guarujá. Então, ela não vem para beneficiar. Tem que ter? Tem. É um fato. É uma necessidade. Mas a gente precisa de parar de fazer as coisas nas coxas. Fico contente, parece que não só eu que estou exigente. Germaine, você é técnica, eu queria fazer essa análise, se você me permitir, né? A gente falou da questão do negócio, não é verdade, deputado? E o negócio, eu acho que ele está bem estruturado, né? O governador chamou a Ecovias para esse jogo, a Ecovias se manifestou com o interesse de fazer em 2,9 bilhões. Para o túnel existe uma diferença. A minha pergunta é, nesse negócio, talvez não seria a hora de chamar o governo federal para que o governo federal entrasse com a diferença desse recurso e nós equacionarmos de alguma maneira esse problema que já foi levantado pelo segmento portuário? Com certeza, ainda mais que assim, como ele mesmo comentou, a gente tem uma série de aspectos negativos dessa ponte, mesmo porque, como diz, além de que ele não vai garantir a mobilidade urbana, ele eventualmente vai garantir movimentação de cargas que precisa, é fundamental, porque efetivamente gera um custo muito alto eu ter que pegar a estrada e ir até Cubatão para poder ir de uma margem a outra. A gente precisa dessa solução para cargas, mas a gente também precisa da solução para mobilidade. A ponte não atende a parte da mobilidade. Segundo, a gente sabe os entraves estruturais que a ponte pode causar, inclusive a questão do calado aéreo. Então, não adianta, a gente vai acabar investindo esse valor
em alguma coisa que vai ser altamente questionável no futuro e nem sei se vai ser impeditivo. Então, eu acho que é o momento, ainda não se fez, ainda não se iniciou. Eu acho que é o momento da gente parar. Eu sei que eles estão com estudos da liberação, a licença ambiental, que inclusive colocaram acho que 8 meses para essa licença estar sendo promulgada. Então, eu acho o seguinte, já está se gastando dinheiro para esse projeto da ponte. Então, o quanto antes, alguém de bom senso, vamos colocar assim, a gente tem que parar e pensar, de fato, será que a ponte é a solução correta? Se não for, que se pare esse gasto agora e que se invista na solução correta. Nessa temporada de 2019, você tem a oportunidade de mandar o teu vídeo ou propriamente qualquer coisa que impacte no desenvolvimento do porto, não só de Santos, mas dos portos do Brasil e do mundo também. Roda a vinheta do quadro Destaque Portuário.